Boa noite, gente. Hoje estou aqui para mais uma live com vocês aí. É uma boa noite. Hoje vai ser sozinho. A Angélica está viajando, né? Então quero quero já dar as boas-vindas, tá? Então vamos fazer uma live hoje, continuando, né, nossa live toda segunda-feira e toda quinta às 20h20, tá? Então, hoje nós vamos falar, lembrando, né, que o nosso canal Meu Casamento para Toda a Vida, né, lá no YouTube, continua. A gente realmente não está podendo fazer a live lá, né, até porque a Angélica não está aqui, mas a gente vai estar continuando a fazer, tá? A gente está participando e vai continuar fazendo as lives lá também, tá? Só esse período agora que nós não estamos fazendo, né? Devido a Angélica estar viajando, né? Mas continua, a gente quem eu já hoje já coloquei eu postei hoje o vídeo, tá? Aquele vídeo que foi da semana passada, né? Aliás, segunda-feira, né? Que é relacionado à integridade, né? Então, eu falei daquele vídeo lá, né? Inclusive a Angélica estava presente, né? Conseguimos falar pelo Face, mas hoje ela realmente não tá podendo, né, participar. Mas nós vamos continuar aí, vamos fazer, não vamos deixar de fazer, né? A live nós precisamos, porque a gente tem um propósito, a gente quer transbordar na vida das pessoas, tá? Então, ó, dá um joinha aí, aperta um joinha aí para dar relevância aí pra gente, né? Um curtir aí para que mais pessoas possam estar tendo essa oportunidade, né, de saber alguma coisa relacionada ao casamento. E aí, hoje, o tema da nossa live, tá? Ela é: você gasta mais do que arrecada? Então, uma pergunta bem. Ali, aquela pergunta bem assim. é, Às vezes até é difícil, né, de responder, porque é algo que mexe, né? Olá, boa noite, Fátima, a Cristiane. Boa noite. Então, aquela algo que a gente, no fundo, a gente não quer falar sobre isso, que é a área financeira, né? Bom, como vocês sabem, eu sou enfermeiro, tá? E enfermeiro também a gente tem que administrar, tá? Nós administramos em casa, administramos no nosso trabalho, então temos que administrar em tudo, né? Então, quem é administradora, vocês sabem, é a Angélica, né? Só que ela não pôde estar aqui. A Roxane, boa noite, Roxane. Seja bem-vinda. E você gasta mais do que você arrecada? É uma pergunta pertinente para nós, né? Porque a gente, o ato de comprar é emoção, né? Muitas vezes a gente não compra, às vezes quando há necessidade, né? Lembra quando às vezes a gente vai na feira e fala, tá tão baratinho isso aqui, mas não precisa em casa, para que comprar? A pergunta é, você sai comprando, ao Rodinei aí, boa noite. Você sai aí comprando só porque está barato? Ou você sai comprando porque você tem uma necessidade em casa, né? Ou sai comprando porque realmente tem um valor específico, né? Para você gastar ali, né? Que seja R$ 50 aí por mês, 100, enfim. É o valor que o casal geralmente se dispõe ali a fazer um acordo, né? Para poder também, né, gente? Não pode ficar preso, né? É tipo. Boa noite, Marilena. Não pode ficar preso a muitas coisas assim, ficar preso só porque a gente está fazendo um planejamento, a gente não pode ser escravo, né, gente? Não podemos ser escravo, né, do planejamento. E a gente não pode ser também pão duro, né? Avarento, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Olha só que interessante. Assim, não seja, seja econômico, mas não seja pão duro ou avarento. Então não podemos ser. Aí o Baixinho, boa noite, Baixinho, Vanderlei, boa noite, Vanderlei. Então, para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre você
gasta mais do que arrecada? Já deu uma pergunta para vocês, tá? Vocês podem me responder aí, tá? Você gasta mais do que você arrecada? O valor que você gasta por mês é maior do que aquilo que você recebe? É uma pergunta aí, quem puder já ir me respondendo. João Altair aí, boa noite. Então, gente, ah, tem um pensador que ele diz assim, ó, como fogo, o dinheiro em si não é bom nem mal. Seu valor depende do olho que você vê, da mão que o gasta. Então, o que, que vai acontecer aqui? O dinheiro está dizendo que não é nem bom nem mal, né? Vai depender do olho, né? Como você gasta ou não esse dinheiro. Então, dependendo como você gasta esse dinheiro, né? Que é de um filósofo chamado Gerald Munds, que escreveu isso, tá? E a Bíblia fala, diz assim que, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é que o dinheiro seja ruim, não é que o dinheiro seja ruim, tá? Quem não gosta de ganhar dinheiro, e dinheiro é bom, tá? O problema é como você faz com o dinheiro, se ele é o seu Deus ou se ele é uma potência na sua mão, ou seja, o dinheiro pode te ajudar em algumas coisas. Então, se o dinheiro vai te ajudar a ter um bem específico, né? Você poder se divertir com a sua família, agora nessa época de férias, quantas pessoas estão aí fazendo planejamento, né? Já antecipado de algumas coisas. A Rose Medeiros, boa noite. A Dariane também, boa noite. Tá? Então, o cônjuge, quando a gente faz esses planejamentos, né? Em relação das nossas férias, em relação àquilo que a gente vai fazer, tá? A gente precisa fazer esse planejamento, tá? Então ele fala que aqui o apóstolo Paulo, né, escreve isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha só, ele fala em relação à cobiça, né, gente? Tá? Alguns se desviaram até da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, as pessoas se erraram, né, na forma como você utiliza o dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro, né? Você tem que saber usar o dinheiro, né? Você não pode ser escravo dele, ou seja, a pessoa avarenta, né? A pessoa o que é a avareza? A avareza é um apego sórdido a alguma coisa, né? No caso seria o dinheiro, né? A avareza é apego sórdido ao dinheiro, tá? Então é exatamente o contrário, tá? Nós temos que desfrutar daquilo que o dinheiro pode fazer, a potência em relação ao dinheiro, tá? Mas não necessariamente que nós todo mundo tá ouvindo aí, gente? Acho que esqueci de perguntar se todo mundo tá me ouvindo. Seu Pedro, boa noite, seu Pedro. Todo mundo tá ouvindo aí eu falar, não? Dá um joinha aí pra mim. Tá, eu acho que tá tudo certo, né, gente? Todo mundo tá me ouvindo aí, não? Tá, enfim, eu vou indo. Qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Então, a potência que eu falei relacionada ao dinheiro, tá? O tema da live, quem chegou agora, você gasta mais do que arrecada? Então, essa é a Alessandra. Boa noite, Alessandra. Então, gente, olha só que interessante, tá? Quando a gente fala sobre o dinheiro em si, né, é uma coisa às vezes até difícil de falar, né? Porque, olha, quantas pessoas têm uma visão errada do dinheiro, né? Quantas pessoas têm visão errada do dinheiro? Então, o dinheiro é um potencializador, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Mas também, como diz algumas pessoas, né, que diz assim que o dinheiro não traz felicidade. Mas fala assim, eu nunca vi o capeta na frente. Mas você quer ver o diabo
diabo é você ficar sem dinheiro, não é verdade? Porque é duro, né? Você ficar sem dinheiro, né? Então, gente, só pra gente brincar um pouquinho, descontrair um pouquinho, tá? O dinheiro pode ser o seu servo ou o seu senhor. Então, da maneira como você utiliza o dinheiro, ele pode ser tanto o seu servo como o seu senhor. Você pode ser, inclusive, escravo do dinheiro. Né? Pessoas que só pensam no dinheiro, que elas, inclusive, quebram, inclusive, a personalidade. Inclusive, semana passada nós falamos sobre integridade. Aliás, segunda-feira nós falamos sobre integridade. Muitas pessoas, para ganhar um sucesso, para ganhar mais dinheiro, para ser promovida em algum lugar, elas pisam em cima de outras pessoas, né? Então, por causa do dinheiro, o que que aconteceu? Ela se tornou avarento, né? Ela se tornou teve a cobiça, né? Então, não há necessidade, né, gente, para isso, né? Então, quando a gente pega e a gente, agora acho que tá, quando a gente começa a não ser escravo do dinheiro. Claudete, boa noite, Claudete. Nós devemos que o dinheiro esteja trabalhando ao nosso favor e não nós a favor do dinheiro, né? Ou seja, a gente ser usado, né, para fazer coisas erradas e não utilizar princípios, tá? Princípios, a gente não se quebra princípios, né, gente? Não podemos quebrar princípios. Princípios é para a gente cumprir e seguir os princípios, né? A integridade. Inclusive, boa noite, Lauro. Inclusive, tá? Um dos problemas que maiores que eu também falei sobre isso, porque a gente já está falando sobre o dinheiro, mas eu estou relembrando, estou retomando aqui algumas coisas da segunda-feira, né? Que fala que quando a gente se utiliza, né, da cobiça, se utiliza da avareza, se utiliza, né, quando as pessoas, né, se utilizam disso, o que que acontece? Elas acabam sendo escravas do dinheiro, tá? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, entre o gastar e o economizar, né? Planeje, né? A gente tem que planejar, gente. A gente tem que planejar. Precisa estabelecer prioridades, tá? Precisa estabelecer prioridades, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Aliás, uma vitamina. E me responde aí. Você gasta mais do que arrecada? Hein, gente? Como é que é? Vocês gastam mais do que arrecada? Deu pra. Tá dando pra ouvir. Ah, tá aqui. Ah, sim, 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 sim. Tá assistindo? Estão assistindo? Certo. Então tá, gente. Vamos lá, vamos continuar aí. Faça investimento a longo prazo, né? Como a gente sabe, né? Você quer, por exemplo, se aposentar, ideal é que se você reserve pelo menos aí 5% aí do seu do seu valor que você ganha, né, para poder economizar ali e ter uma aposentadoria, porque não dá para ter, gente, olha, depender só do INSS, até difícil de falar INSS, né? Porque se for depender só do INSS, é problema, né? É problema. Porque você sabe o que significa INSS? INSS significa infelizmente, N de não será suficiente. Então, INSS significa infelizmente não será suficiente, tá? Uma coisa interessante para nós sabermos economizar é que a gente tem que evitar principalmente o desperdício, tá? O próprio mestre dos mestres, quando esteve aqui conosco, ele nos ensinou isso, tá? Nós temos que evitar não fazer desperdiçar as coisas que vêm na nossa mão, né?
Então, há uma necessidade de nós realmente sabermos economizar, tá? Nos conter. Você precisa se conter nos gastos, tá? Porque se você não se conter nos gastos, pode acontecer uma crise. E crise, gente, existe N crises, existiram N crises, né? Durante todo esse período, né, da humanidade, né? Então, é ideal que a gente possa sempre estar economizando, tá? E não desperdiçando nada, tá? E aí a gente entra na situação de que a gente precisa ter uma reserva emergencial, tá? Nós precisamos ter uma reserva emergencial de pelo menos 10% daquilo que a gente arrecada, né? Pelo menos todo mês a gente poder dar e a gente poder ter esses 10% do que a gente arrecada. O valor do nosso salário. Ah, então, o que aconteceu? Quando aquela criança, falando da história de Jesus ali, né, da multiplicação dos pães, quando aquela criança trouxe aquele Big Mac, né, Macfish, né, um Macfish, né, um pão com peixe, né, 5 pães e 2 peixinhos, trouxe lá para Jesus, porque Jesus é interessante que ele ia andando, ia falando ali com as pessoas ali, ia transbordando, ia falando do amor dele, ia falando de tudo. E aí, de repente, os discípulos falaram, e aí, o pessoal não vai almoçar, não vai comer e tal. Vocês imaginam, gente? Eram 5.000 homens, né? Aí fora tinha as mulheres. Vamos supor aí que tinha umas 25.000 pessoas. Um Macfish, né? Macfish, tá? Macfish. Ele alimentou, ele foi lá e falou, então vocês vão dar para eles alguma coisa? E aí, como é que a gente vai fazer para comprar e não sei o que? Tem muita gente, muita gente, muita gente, né? Deus estava querendo testar ali, né, gente? Deus sabia, Jesus sabia que ele ia fazer ali, tá? Então aí um garoto trouxe, tá? Então ele trouxe e aí Jesus foi lá e multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, né? Então alimentou os 5.000. E aconteceu algo interessante, né? O que aconteceu? Ele sobrou o quê? 12 cestos ainda, né? 12 cestos de pães ainda. O que ele falou? Vou jogar fora? Não, né, gente? Não foi jogar fora. Vamos guardar, vamos armazenar, não vamos desperdiçar, tá? Não vamos desperdiçar, certo? Falando da situação da crise, que sempre o ser humano, né, enquanto a humanidade sempre está passando por crise, a gente tem que saber que a gente tem que reservar um dinheiro para que a gente não venha a ter sérios problemas nas nossas finanças, né? Isso é um sério problema dos relacionamentos casais. É quando os dois têm problemas financeiros, tá? As brigas vêm, as situações adversas vêm, né? As consequências vêm. Então a gente precisa estar muito bem, né? Muito bem preparado para isso, tá, gente? Então, que mais nós vamos falar aqui? Já falamos da reserva de 10%, tá? Interessante, gente, por que fala do desperdício, tá? Vocês já ouviram falar que algumas pessoas que ganharam na loteria, Mega Sena, ficaram pobres novamente? A Irta, boa noite, Irta. Então, por que aconteceu isso, gente? Porque eles não aprenderam com o mestre dos mestres a evitar o desperdício. O desperdício. Então, não aprenderam isso. Isso é uma lei, né, gente? O próprio mestre está nos dizendo, né? O próprio Deus que se encarnou, né? Viveu aqui entre nós aí. Boa noite, Kátia. Viveu aqui entre nós, nos avisou, né? Que nós não devemos desperdiçar. Então, ó, essas pessoas que ganharam na loteria, o que aconteceu com elas?
elas gastaram muito mais do que elas estavam arrecadando. Ou seja, a renda ativa dela foi, né, ela não soube aproveitar, né, e poder gerar uma renda no valor que ela ganhou, né? Até mesmo pessoas que ganharam, que estão recebendo bem, que têm um salário bom e guardam e tudo, né? E acontece uma situação da pessoa, puxa vida, eu vou comprar isso, e acaba comprando aquilo, e isso, aquilo, quando vai ver, né? Já acabou todo o dinheiro. Então, são coisas que a gente precisa aprender, né? Não desperdiçar dinheiro. Não devemos desperdiçar dinheiro, tá? Ah, a Lúcia Blanc, tá? O segredo, gente, não está no quanto você ganha, mas como você administra, porque tem pessoas, gente, que por mais que tenham um salário baixo, elas conseguem, sabe, economizar, elas têm aquela disciplina de estar reservando um valor para emergência, então elas sempre estão, tem o cofrinho, né, o famoso cofrinho, né, tem as poupanças, tem um sistema onde você pode, quando você recebe, você já coloca ali, já programa ali no seu banco ali, para daquele valor colocar R$ 5 todo mês, né? E para sua conta poupança, tem como você fazer isso, né? Então, tem formas também de você abrir um negócio, né? Enfim, como você vai fazer para você poder capitalizar esse dinheiro, né? Seja um administrador otimista, tá? O que que acontece? A Angélica, ela é administradora, como vocês sabem, né? O interessante, assim, deixa eu tomar um pouquinho aqui de. O interessante é que a Angélica, quando ela, nos casais, alguns casais que a gente começou a trabalhar na área de finanças, eu me senti muito orgulhoso dela, porque ela pegou uma planilha e a pessoa estava super endividada. E na planilha começou a fazer o planejamento do ano, né? Aí 1 ano, 2 anos, basicamente para dois anos, tá? Então, o que que acontecia? Por mais que houvesse uma dívida grande, né, aos olhos da pessoa ali, com o passar do tempo, né, ela ia, ela encontrava, é como se encontrasse uma luz no fundo do túnel. O quanto é bom, né? Você vê uma luz no fundo do túnel, né? Quando você está ali numa situação assim de desespero e você consegue ver uma luz no fundo do túnel. Boa noite, Ezequiel, boa noite. E quando você consegue ver isso, uma luz no fundo do túnel. Porque e aí nesse planejamento, né, que é todos os dias, basicamente nos meses, todos os meses, você consegue fazer encontrar uma luz no fundo do túnel. Porque se você consegue encontrar uma luz no fundo do túnel, você há esperança nesse sentido, porque você consegue, é, porque o seu cérebro assim, seu cérebro, né? Ele consegue, ele não consegue detalhar. Você tem que usar formas para você conseguir enxergar através dele. Então, o que que vai acontecer? Você pega e você consegue fazer boa noite, Ezequiel ali, e você consegue visualizar, né? Você consegue visualizar até onde vai chegar a sua dívida. Eu me sinto muito orgulhoso, né? Porque minha esposa, ela consegue fazer isso. Ela consegue encontrar, né?
essa luz no fundo do túnel. Na verdade, você pode fazer isso também. Você pode chegar numa planilha, você pode chegar ali e colocar os valores que você ganha, colocando as dívidas, né? E também, você pode também estar renegociando as dívidas se você quiser, tipo, aproveitar esse momento aí de pandemia, onde as pessoas estão procurando uma oportunidade, você pode, quem sabe, vender um brigadeiro, enfim, você pode achar uma forma para você encontrar um resultado, né? Então, é interessante encontrar essa luz no fundo do túnel, tá? Sonhe, pense grande, mas com os pés no chão, né? Ou seja, a gente tem que ter. Não é que a gente vai deixar de ter riscos, né, gente? A gente pode ter riscos, mas eles têm que ser com responsabilidade, calculados, tendo projeções, né? Pesquisa e principalmente oração. Nós precisamos de oração, né? Os casais aí, até mesmo pessoas que são solteiras, né? Elas, aquelas pessoas que estão endividadas, né? Podem encontrar uma luz no fundo do túnel, podem sonhar, podem realmente estarem fazendo algo, né? Algum empreendimento, né? Nesse período agora de pandemia, realmente como o número de empregos diminuiu, há necessidade aí de ter alguma outra renda, né? Pelo menos uma renda extra que possa sanar ali as dificuldades ali, né? Então, se você chega nesse período, se você quiser entrar nesse sonho, né? É necessário que seja bem com responsabilidade e com o pé no chão, né? Tem pessoas que o que acontece muitas vezes? As pessoas querem sonhar, querem ousar, mas sem responsabilidade, né? Sem projeção, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer? Pode ter sérios problemas no relacionamento por causa desse desequilíbrio, né? Por causa do desequilíbrio. O que acontece? A pessoa que dá tiro no escuro, o que acontece? Ela pode pegar qualquer situação, tá? Onde ela venha ter sérios problemas de finanças. E como eu falei anteriormente, o casal, se ele não tiver bem financeiramente, geralmente tem algum tipo de problema no relacionamento conjugal, tá? Porque essa é uma das primeiras áreas, né, relacionado ao casamento. Porque o casal, ele, ele tem que ser frutífero, né? O casal é frutífero, né? Porque você tem um filho, você tem um cônjuge onde você vai se ajudar um ao outro e você vai ter que ter um resultado, né? Você vai precisar ter um resultado, né? Cipriano, meu irmão, boa noite. Meu irmão ali que deve estar ali no Piauí. Seja muito bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre finanças, né? E o enfermeiro falando de finanças, né? Porque eu tenho uma administradora em casa, né? A minha administradora não está aqui comigo no momento, que está viajando, mas eu já aprendi bastante coisa. E o que eu aprendi, eu vou passar aqui para vocês. Tá certo? Qualquer pergunta, se vocês tiverem eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você você gasta mais do que você arrecada? É uma pergunta aí, quem puder já vai respondendo aí, tá certo? Seja econômico, mas nunca avarento, né? Tem pessoas às vezes que até ricas, gente, mas elas vivem pior do que pobres, tá? Pessoas que são ricas, porém elas são piores porque ela é avarenta, ela é apego sórdido ao dinheiro, ela é escrava do dinheiro, é escrava do dinheiro, tá? E nós temos que desfrutar, gente, dos bens, né? Nós temos que desfrutar, né? Não podemos ficar o tempo todo, né, naquela neura, né, do dinheiro, não, que vai faltar aqui, vai faltar ali e tudo, né?
com responsabilidade, é claro, mas a Wanda, boa noite, Wanda, mas a gente tem que também desfrutar, tá certo? E uma coisa interessante, use as coisas e valorize as pessoas, né? Tem pessoas que usam as pessoas e valorizam as coisas, mas é o contrário, nós temos que fazer o quê? Usar as coisas e valorizar as pessoas, né? Vocês têm uma ideia, gente? Tem um cara que dizia assim que o cara era tão pão duro, que a mulher dele pediu R$ 20 para ele, né? O Salim, conhece o Salim? O marido Salim, você tem R$ 20? Eu preciso comprar uma roupa, preciso comprar uma roupa para mim. Ele falou, pra que, mulher? Pra que você quer R$ 20? Toma 10, gasta 5 e traz o troco para mim. Então, acontece muitas vezes isso, né? É interessante que esses dias até eu vi um comentário que dizia que uma mulher tinha problema sério, né, com uma pessoa, né, muito influente, né, mas que era muito miserável, né, que era muito pão duro, e dizia que ela tinha as calças frouxas, calcinhas eram frouxas, né? E aí ela, certo dia, e falou que não aguentava mais e foi falar com o pastor dela, né? E disse assim, olha, não dá, eu tô com calça frouxa, não sei o quê, não sei o quê. E meu marido não me dá lingerie, não me dá calcinha, eu sou famosa e me chama aí de calcinha frouxa. Aí falou, dá um jeito pra mim, pastor, dá um jeito. Ele falou, irmã, o que é isso? Eu vou fazer um negócio desse? Onde é que você vai estar me colocando? Que responsabilidade é essa, né? Então não tem condições, né, gente? Tem pessoas realmente que querem realmente que a gente ajude elas, mas não tem condições, né? E a pessoa, você chegar com o marido dela e falar, ô, seu fulano, compra uma calcinha que sua mulher tá com calcinha frouxa, então não tem condições, né? Então só para descontrair um pouquinho, né? Mas a gente encontra cada situação, gente, que tem pessoas que tá rindo, mas isso é a pura verdade, tá, gente? Tem gente que é realmente o Suvino, né? Que atravessa inclusive um rio com um sorrisal intacto na mão, né? Atravessa o rio nadando com um sorrisal intacto na mão. Então, as pessoas que são avarentas, elas realmente complicado, né? Até conta-se, tem uma história, né, pra gente finalizar essa live aqui. Conta-se uma história de dois mendigos, tá? Não sei se vocês já ouviram essa história, mas eu vou contar ela aqui para vocês. Conta-se uma história onde conta-se uma história onde havia dois mendigos, né? E eles estavam há muito tempo sem comer e eram muito amigos um do outro, né? Era realmente muito amigos. Há muito tempo eles eram muito amigos, mas estavam muito tempo sem comer e eles andavam para tudo quanto é lado buscando o que comer. E nesse dia eles encontraram, né? Chegaram numa caverna e encontraram, depois de a Rosane, Rosane, boa noite, Rosane. Depois nessa caverna eles encontraram até um tesouro, tá? Gente, olha, é interessante a gente poder dar o like aqui, poder curtir aqui, porque não é para mim, mas é para dar relevância a outras pessoas que precisam, né? Que precisam ver algo relacionado a isso, uma live. Ouvir um enfermeiro falar sobre finanças, que maravilha, hein? Né? Porque, como eu falei aqui, minha esposa é administradora e eu já aprendi com ela bastante coisa, tá? E aprendi também na minha profissão também, tá? Que a gente precisa ser econômico, né? Não exagerado, mas precisamos economizar. Enfim, gente, então, voltando à nossa história dos mendigos, então eles acharam tesouro. E como eles estavam, um falou para o outro, agora nós estamos ricos, nós vamos poder comprar o que nós quisermos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E aí ele falou assim, um falou para o outro assim, ô fulano, então nós estamos com muita fome.
Quem sabe você pega um pouquinho de ouro ali, compra uma comida para nós, né? Compra uma comida para nós. E aí aquele outro mendigo falou assim: "Não, realmente eu vou ter que eu vou comprar uma comida assim. Vou comprar, boa ideia que a gente tá com muita fome, né? Muita fome, isso mesmo, isso mesmo. Tá, beleza." E aí ele foi. A Denise, boa noite, Denise. E aí o mendigo foi, tá, comprar a comida. E o outro mendigo que ficou pensando, 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 puxa vida, se eu conseguir dar um jeito nesse meu amigo, tá? Ó, lembrando que eram dois mendigos avarentos, tá, gente? Avarentos, avarento, apego sórdido ao dinheiro, apego sórdido ao dinheiro. E aí falou pro outro, falou assim: "Olha, não vou fazer o seguinte, eu vou arrumar uma cilada para ele. Quando ele chegar, eu vou apunhalar ele pelas costas." Tá, e foi dito e feito. Quando o outro mendigo chegou com um prato, colocou a comida lá, ele foi lá e não encontrou ninguém. Falou: "Meu, e agora? E agora o meu amigo pegou todo o dinheiro que nós tínhamos, pegou todo o dinheiro. De repente veio lá o amigo dele, apunhalou ele pelas costas e deu uma apunhalada e acabou com todo aquele alvoroço todo de matar ali o amigo dele, matou o amigo dele, né? Aí o que que aconteceu? O amigo dele morreu. E aí, assim, deu muita fome nele. Ele ficou com muita fome, porque fez bastante coisa, né? Pegou o ouro, estava muito cansado. Enfim, eles não iam conseguir levar todo o dinheiro, né? Por isso que o outro foi buscar comida. E aí ele foi comer o quê? Comeu a comida que o outro mendigo trouxe para ele. Tá, Angelina Ramson? Boa noite, Angelina. Lá do São José. E aí o que que ele trouxe? A comida. Aí esse outro mendigo que tinha matado o outro mendigo e queria ficar com todo o ouro para ele, toda a riqueza para ele, o que que ele fez? Ele falou assim: "Eu vou comer dessa comida agora." Que maravilha! E foi lá e comeu a comida, comeu a comida, comeu. Aí daqui um pouco ali, o que que aconteceu? Começou a passar mal, começou a passar mal e morreu. Morreu porque o outro tinha envenenado a comida, né? Olha, gente, isso aí é uma história realmente é uma analogia, né? Que muitas vezes são pessoas que são pão dura, são suvina, né? O termo aqui utiliza aqui lá no Mato Grosso do Sul, o pessoal é suvino, né? Enfim, tem vários predicados, né? Para essas pessoas, né? Então, o avarento, tô falando aqui do avarento, né? A Krishna, boa noite, Krishna. Então, o que que acontece? A gente tem que saber que nós não devemos apegar ao dinheiro, né? O dinheiro tem que ser nosso servo e não nós sermos escravos do dinheiro. Então, nós precisamos aprender, tá? Que o dinheiro ele é um potencializador, tá? Que a gente precisa entender, tá? Que o dinheiro, o que que acontece? O dinheiro ele não, nós não devemos ser escravo dele. E nós devemos principalmente o quê? Amar as pessoas e usar as coisas, tá? Não é amar as coisas e usar as pessoas, né? A gente parte de um princípio onde a gente também não pode desperdiçar, né? Que o próprio Jesus nos afirma. A gente usou até algumas. Aqui a Leandra, boa noite. O Lucas Imael, boa noite. A Suzane, boa noite, Suzane. E, gente, olha, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Que a conclusão da história, né, dos mendigos é que o amigo havia tido a mesma ideia do que ele, tá? De ficar com todo o tesouro, por isso colocaram veneno na comida. O avarento, gente, sempre tem um fim trágico, né? A pessoa avarenta sempre tem um fim trágico, tá? Então, nós tema justamente da nossa live de hoje você gasta mais do que arrecada?
Alguém poderia me responder aqui? Você gasta mais do que você arrecada? Aham. Então, gente, olha, esse é o nosso tema da nossa live de hoje, tá? Olha, eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui presentes nessa live, tá? Lembrando que nossa live é toda segunda-feira, às 20h20 no canal Meu Casamento para Toda a Vida, né? Hoje não estou aqui com a minha metade, com a Angélica, porque ela está viajando, né? E eu estou fazendo a live sozinha. Teve uns dias atrás que eu estava com problema, eu estava com sintomas gripais, né? Então estava em isolamento e aí não pude fazer a live com ela. Graças a Deus que não deu nada, tá? No exame, viu? Não teve nada de Covid, nada, tá? Mas é assim, né, gente? Metade, uma hora, né? A metade não tá ao lado ali, mas ela tá intercedendo, inclusive, né? Nesse momento. E graças a Deus por isso, tá? Eu quero terminar assim como eu termino todas as lives, tá? Orando, né? Pedindo a bênção de Deus na sua vida, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia, que nós não sejamos avarentos e que a gente não tenha apego sólido ao dinheiro, né? Que a gente realmente ame as pessoas e use as coisas e que a gente também desfrute daquilo que a gente no suor do nosso trabalho, que é o nosso dinheiro, que a gente possa se divertir, que a gente não seja excessivamente seguro, né? Se planeje, mas que não sejamos seguros, tá, gente? Então vamos orar aqui, eu vou orar por você, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas aqui que estão na live, aquelas que não estiveram, aquelas que já passaram aqui, Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor, a bênção, Deus de prosperidade, Senhor, que elas tomem posse daquilo que o Senhor já abençoou, Senhor, e que elas realmente tomem posse mesmo, porque o Senhor já abençoou. Que elas tomem posse e que elas venham ser prósperas em tudo que elas fizerem e onde elas pisarem a planta dos pés, elas vão prosperar. Em tudo que elas colocarem as mãos, os projetos, os sonhos, o futuro, Senhor, em relação à aposentadoria, em relação ao desfrutes dos bens, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles e dando graças a cada um deles, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Gente, então, olha lá, um abração. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus.